Estamos em mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre um privilégio muito grande podermos estar na sua companhia. Já sabe que pode assistir à Escola Bíblica através do Hope Channel Portugal ou então pela Rádio RCS, também pelo Facebook. Enfim, diariamente você poderá estar dentro da escola e poderá assim abrir a Bíblia e aprofundar os seus conhecimentos naquilo que estamos a tratar, nomeadamente no livro aos Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. Temos vindo a tratar diariamente, pedacinho a pedacinho, tudo aquilo que está escrito neste livro e tem sido fantástico para nós e esperamos sinceramente que seja também para si. Connosco diariamente temos o pastor Pedro Esteves, que é com ele que dialogamos e chegamos a conclusões um pouco mais precisas. Por isso, Pedro, muito obrigado por estares connosco mais uma vez. Nós abrimos sempre com o sumário. Hoje, qual é o sumário? Hoje vamos analisar o confronto entre aquilo que, na linguagem do apóstolo Paulo, e são termos muito importantes para ele, entre o que é espiritual e o que é carnal. E neste caso, em particular, a lei, o apóstolo continua a falar sobre a lei, e a lei como espiritual e a natureza humana como carnal. Vamos aprofundar melhor este conceito. Muito bem. Antes de entrarmos na conversa sobre este tema, eu proponho que façamos uma leitura breve daquilo que está escrito no capítulo 7 de Romanos. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 7 para lermos os versículos 11 e 12. Siga então a leitura desta passagem que diz: Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Pedro, como é que nós podemos entender esta afirmação que Paulo faz em que a lei é santa? E nós quase que podíamos pôr isto em letras grandes ou gordas, não é? A lei é santa. Isto no contexto de que tudo o que temos estudado na Carta aos Romanos nem sempre parece que estamos aí por este caminho ou que as pessoas têm esta compreensão. Mas Paulo é claro, a lei é santa. Sim, e por isso dizes bem que talvez para alguns esta afirmação de Paulo pareça um pouco descontextualizada, mas só se não estivermos atentos, de facto, à globalidade do pensamento do apóstolo Paulo. Porque se há uma coisa que ele vai procurando deixar claro, é que as obras da lei não são um instrumento de salvação, mas a verdade é que ele afirma, e aqui é como se tivesse uma espécie de resumo condensado de todo o pensamento de Paulo sobre este tema. Porquê? Porque ele sabia perfeitamente, e nós sempre aqui, uma outra vez, fazemos menção a esse detalhe, que ele sabia perfeitamente que os judeus e muitos dos cristãos de origem judaica, claro, tinham a lei em grande consideração, reverenciavam mesmo a lei. E, portanto, o que Paulo faz é exaltar a lei das mais variadas formas, usando termos diferentes. Ele mostra, portanto, que a lei é boa, santa mesmo, naquilo que faz, e sabemos que o contexto do apóstolo Paulo é sempre de que a lei não pode fazer aquilo para o qual ela não foi designada, particularmente salvar-nos do pecado. Exato. Agora, é por isso mesmo que o apóstolo Paulo vai associar esta ideia de morte, como ele faz aqui, falando dele próprio, não é? Que o mandamento que foi por ele me matou, e várias vezes o apóstolo vai associar esta ideia de morte à compreensão da lei. Porquê? Precisamente porque o pecado que a lei mostra é que conduz à morte. Portanto, nós compreendemos que o apóstolo Paulo é muito claro na ideia de que para nos salvar desta condenação do pecado, nós precisamos de Jesus, porque a lei, e aqui seja todo o sistema judaico, que por vezes é isso que está compreendido dentro da terminologia de lei, seja mesmo a lei moral, ela não pode trazer salvação, é um facto, porque dependemos da justiça que Cristo nos pode conceder. No entanto, a lei, ela é santa precisamente no sentido da sua origem. Nós sabemos que Deus é o único ser que é santo. Quer dizer, que não tem nenhum da sua espécie, que é totalmente distinto. Por isso ele é como que separado por natureza. A santidade que emana de Deus torna-o distinto de tudo. E a lei é santa precisamente por causa do seu pai, daquele que lhe dá origem. Do autor. Do autor. Repara, aqui logo um pouquinho mais à frente, no versículo 14, o apóstolo explora esta ideia quando afirma que nós bem sabemos que a lei é espiritual.
Mais uma vez, um termo com muito significado em termos teológicos, carregado de significado, a ideia de espiritualidade que Paulo vai associar mais uma vez à lei. Portanto, não apenas, ele primeiro diz que a lei é espiritual e agora santa, perdão, e agora vai juntar esta ideia de que a lei é espiritual. E vai fazer este confronto, como também é característico em Paulo, entre a sua própria natureza, a sua tendência, ou seja, como se Paulo vai comparar-se com a lei, e se Paulo é carnal, a lei é espiritual. O que é que isto significa? É interessante compreendermos isto. O que é que significa ser espiritual ou a lei ser espiritual? Eu acho que algo que nos ajuda a compreender isto aconteceu no momento em que Jesus Cristo, nesta terra, se confrontou ou dialogou com a mulher samaritana junto ao poço. E naquele diálogo que os dois tiveram, Jesus, a certa altura, diz-lhe que Deus é espírito. Foi aí, aliás, que disse que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Quer dizer que Deus, também na sua essência, por natureza, Deus não é carnal. Portanto, não é caracterizado por nada que seja físico ou carnal. Mas se Deus é espírito, o que é que isto implica? Que tudo aquilo que vem de Deus, que tem origem em Deus, é espiritual. Aliás, é por isso que nós podemos mesmo dizer, um pequeno parênteses, que mesmo o ser humano é um ser que tem espiritualidade. Nós não somos apenas espirituais, obviamente, porque Deus criou-nos com carne. Claro. Mas se nós fomos criados à imagem de Deus, isso quer dizer que Deus colocou em nós algo de si próprio. Se calhar a imagem de Deus ela pode ser lida de várias, pode querer dizer muitas coisas, mas sem dúvida que uma delas, a imagem e a semelhança divina é-nos dada através de uma dimensão espiritual. Como nós somos seres indivisíveis, não somos coisas que se separam, nós somos seres globais, em que a carne e o espírito estão como que unidos num ser, isso é que é a alma vivente, mas isso significa que Deus, a esta carne, deu uma dimensão espiritual. Por isso, aliás, fechando agora o parênteses, mas a última ideia, por isso é que todo o resto da criação, incluindo seres vivos, eles não têm a imagem de Deus. Porquê? Porque não têm uma dimensão espiritual. Podem ter cérebro, inteligência, instintos, capacidade relacional, como muitos animais têm, mas não têm dimensão espiritual. Ou seja, não estão numa procura, digamos, intencional de quê? De relação com o ser espiritual por natureza, Deus. Ora, isto para ilustrar ou para nos ajudar a compreender melhor esta ideia de que a espiritualidade da lei tem a ver com o facto de que ela reflete a vontade de Deus. Por isso é que, embora sejam palavras, sejam uma formulação, sejam condutas que estão estabelecidas ou padrões, esses padrões, aquelas palavras que estão na lei, refletem quem Deus é. É muito comum ouvirmos a expressão que a lei de Deus reflete o seu caráter. E é verdade, porque isso, aliás, acaba por estar expresso nesta ideia de que a lei é espiritual. Porque a lei reflete aquilo que o seu autor é. Uma vez que Deus é espírito, até as coisas que Deus diz têm uma natureza espiritual. Contudo, a parte carnal que Paulo se refere, ele até chega a dizer que foi vendido sob o pecado, não é? Quer dizer, esta ideia de que nós, por oposição, estamos debaixo de uma escravidão da carne. Agora, nós temos solução para isso ou não? Temos em Jesus Cristo. E a própria lei é-nos dada, sendo espiritual, como um instrumento, como já aqui dissemos, e agora podemos juntar-lhe esta dimensão, um instrumento de espiritualidade. Porque ela tem uma dimensão de santidade e de espiritualidade. Como é que nós podemos rematar aprendendo a fazer? Talvez hoje pudéssemos deixar uma pergunta. Qual tem sido a nossa experiência com o modo como o pecado nos escraviza? Talvez algumas vezes já tenhamos tentado brincar um pouco com o pecado, deixando-nos ir até ao limite, e aí nós percebemos que por vezes estamos derrotados. Por isso precisamos de nos voltar para Cristo e com a sua lei também sermos ajudados a ir para aquilo que é santo, puro e bom. A Escola Bíblica termina aqui mais um episódio, mas fica a certeza de que estaremos de volta já a seguir para outro episódio, amanhã, de forma a que você possa continuar a estudar connosco a Palavra de Deus.
Se você gostou, então já sabe, encontro marcado no nosso próximo episódio. Até lá.